Para o clássico Grenal deste domingo, o técnico Mano Menezes comandou nesta sexta-feira mais um treinamento fechado no CT Parque Gigante. São poucas as dúvidas que existem para o time titular, mas a estratégia do lado vermelho é de silêncio para jogar a responsabilidade e o protagonismo deste clássico para o bairro Humaitá. A gente fala também sobre um movimento feito pela direção colorada, que ampliou o contrato com Pedro Henrique até o final de 2025 e dessa forma dá fim a um dos imbrólios envolvendo um dos principais jogadores dessa temporada e entra alinhado e motivado com o artilheiro do campeonato para o clássico Grenal. A logística da torcida colorada para ir à arena teve 85 ingressos sobrando e a Arena coloca essa responsabilidade no Internacional. A gente fala também sobre o futuro de D'Alessandro, que sim, terá um cargo diretivo na equipe do Cruzeiro. Este é o Diário do Inter KTO de sexta-feira, 3 de março de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. Tá chegando a hora do Grenal. E as últimas horas antes do clássico tem o quê? Treinamento fechado. O técnico Mano Menezes mais uma vez fechou a atividade no CT Parque Gigante. A gente da imprensa só teve a oportunidade de acompanhar o aquecimento no gramado do CT. Depois a gente foi convidado a se retirar porque o Mano Menezes comandou mais uma vez uma atividade tática. De novo, o time será esse: Keiler, Bustos, Vitão, Mercado, René, Johnny De Pena, Maurício, Alan Patrick e Wanderson, Pedro Henrique. Eu tô citando essa escalação desde o início da semana. E é a escalação que eu aposto para começar jogando o Clássico Grenal. Eu sei que muita gente cogita, mas pode entrar o Johnny no meio mais avançado, sai o Maurício, entra o Baralhas como volante. Uns mais ousados cogitam, não, pode jogar o Luiz Adriano. Eu também cogito essas possibilidades e também falei sobre algumas delas ao longo da semana. Mas eu repito, se acontecer algo diferente da escalação que eu passei anteriormente, que é provável, será uma surpresa, será uma novidade. Ainda assim, o Mano está tendo muita cautela e muita privacidade. É o que está tentando e buscando o Internacional com todos esses treinamentos fechados. O de sábado, que é o último, da véspera do Grenal, vai ter o aquecimento aberto também no sábado à tarde. Eu estarei lá, inclusive, no gramado do CT Parque Gigante. E aí vai ser, enfim, divulgada a lista de relacionados, a tendência, tudo neste sábado de véspera do Clássico Grenal, tá? Na tarde dessa sexta-feira, eu gravei um vídeo falando sobre a estratégia do Internacional de maneira institucional para o Clássico, porque o Inter se posicionou de alguma forma institucionalmente para esse Clássico. Se posicionou com o silêncio. E a informação que a gente tem do vestiário do Internacional é que isso foi muito bem desenhado pelo Inter. Dar o protagonismo do clássico para o Grêmio. Deixa o Grêmio ocupar os noticiários em função do Soares. Deixa o Renato dar a entrevista coletiva na véspera do jogo. Deixa o Soares dar a declaração prometendo gols no clássico. O Inter está entendendo isso como um movimento adequado para o Inter. E aí, assim, vou dizer, foi difícil cobrir o Inter essa semana, tá? Vocês me acompanharam, cara. Teve pouca pauta. O Inter se fechou muito nessa semana. E o objetivo do Inter como clube era exatamente esse: se fechar no vestiário. Não ter grandes pautas externas, não ter declarações fora de tom. O presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha, vai falar com a gente na concentração do Inter no dia do Clássico Grenal. Mas é isso, o Inter quer se manter como o menos falado nesse clássico, para jogar a responsabilidade no Grêmio. Eu falo sobre isso nesse vídeo, é só clicar para assistir, tá? Mas a grande notícia dessa sexta-feira envolvendo o Internacional já havia sido acertada no início da semana, tá? Durante a manhã foi assinada e divulgada na noite desta sexta-feira. Pedro Henrique amplia o seu contrato com o Inter e agora possui vínculo até dezembro de 2025. A gente falou diversas vezes aqui no A Dupla sobre essa negociação, que estava um pouco arrastada, porque o Pedro Henrique
acabou acertando o novo salário com a direção do Internacional, que queria pagar esse aumento somente a partir do mês de junho, e aí a negociação travou, e aí voltaram a conversar, o presidente deu recado pro Pedro Henrique em entrevista coletiva, e agora se acertaram. E não tem hora melhor para se acertar. Às vésperas do Clássico Grenal. Detalhe, o presidente Alessandro Barcelos renovou agora com o Pedro Henrique. O Pedro Henrique está com um contrato novo, sendo artilheiro do campeonato. Quais são as bases desse contrato, tá? O Pedro Henrique ganhava 300 mil reais quando chegou no Inter. Passa a ganhar agora entre 400 e 500 mil, tá? Com bonificações, que podem levar esse salário para 600, 650, 700 mil, colocar nos mais bem pagos do elenco. E não são bonificações difíceis de serem batidas pelo que a gente ouviu. Até dezembro de 2025, o Inter já de uma vez espanta aquilo que já estava espantado, que eu já tinha falado aqui. O Pedro Henrique não vai sair do Internacional. O Pedro Henrique está satisfeito jogando aonde está jogando. E agora, com o contrato ampliado, isso tudo aumenta ainda de proporção. Pedro Henrique confirmado, obviamente, para o Clássico Grenal. Senhores, vamos falar da logística da torcida do Inter para o Clássico Grenal, tá? São 2.000 ingressos que foram colocados à venda. A carga foi esgotada, segundo o Internacional, em pouco tempo nas bilheterias do estádio do ginásio do Gigantinho. E haverá uma logística de um transporte sendo pago pela direção do Inter, tá? Sendo pago pela direção do Inter, não, sendo pago pelo torcedor, mas disponibilizado e organizado pela direção do Inter. R$30 é o transporte. Então o ingresso foi 90, mais R$30 do transporte, que vai sair 4,5 do Beira-Rio para chegar na arena dentro de um esquema de segurança, tá? Inclusive teve um detalhe nessa sexta-feira. A Arena do Grêmio divulgou que dos 2.000 ingressos que foram colocados à venda, 85 ingressos não foram vendidos. E estes 85 ingressos não serão comercializados. Ficarão com a Arena. Ou seja, 1.915 torcedores colorados estarão na Arena. E aí a Arena do Grêmio, a empresa Arena do Grêmio, publicou uma nota dizendo: olha, a responsabilidade desses ingressos é do Internacional. Quem não quis comercializar esses ingressos foi o Internacional. E terão 85 ingressos vendidos a menos por decisão do Internacional. E aí a Arena publicou uma nota colocando essa responsabilidade no Inter em função desses 85 ingressos a menos no Clássico de domingo, tá? A gente teve nessa sexta-feira também o anúncio de um novo patrocínio, da renovação de um patrocínio no Internacional, que é o patrocínio do Estrela Bet, que é o master da camisa do futebol feminino do Internacional e que desde o início do ano ocupa as costas da camiseta do time masculino do Internacional. Um contrato de 3 anos que gira em torno de 70 milhões de reais, que dá aí 23, 24 milhões de reais por ano, tá? Para o Internacional, agora já oficializado, a gente já tinha noticiado que as partes chegaram a este acordo. O Inter recebeu uma oferta de uma outra empresa do ramo para tirar a Estrela Bet. A Estrela Bet acabou cobrindo a proposta, aumentou, ficou no Inter com bons valores. A direção do Inter está bem satisfeita com isso, tá? E o D'Alessandro, deixa eu fechar o noticiário aqui falando sobre D'Alessandro. D'Alessandro está para ser anunciado no Cruzeiro, será coordenador de futebol do Cruzeiro, tá? E contrato de 1 ano, beleza? Contrato de 1 ano para o D'Alessandro no Cruzeiro, que vai exercer essa nova função dele no futebol na SAF do Ronaldo Fenômeno, que contratou o D'Alessandro para ter o seu primeiro cargo, a sua primeira experiência como dirigente do clube. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Algumas odds importantes de Clássico Grenal aqui, tá? Para eu passar para vocês. Por exemplo, ambos marcam, tá pagando 2,12. Além disso, eu vou colocar aqui o placar exato, porque eu tenho dito que vai ser 0-0 o jogo, e o 0-0 tá pagando 7,2. Uma boa aposta, hein? Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!